Olá, aluno FIA Online e comunidade FIA Online. Chegamos à terceira aula do curso de Cyberhacking. Hoje é o dia do professor Ronaldo Lemos, mestre em Direito pela Universidade de Harvard e doutor pela USP. Professor da Universidade de Colômbia, é também um dos primeiros 20 membros da Comissão Independente do Facebook, que julgará as decisões da companhia. Além disso, é também um dos criadores do Marco Civil da Internet, lei que regula o uso da internet no Brasil. A sua aula de hoje abordará as questões legais e regulamentações em segurança cibernética. Ronaldo Lemos é professor dos cursos da FIA Online e, como a sua presença sempre enriquece muito os nossos conteúdos, fizemos questão de contar com ele. Entretanto, no dia da gravação da aula do professor Ronaldo Lemos, tivemos um problema geral na cidade de São Paulo que impactou diretamente a qualidade do sinal da internet em algumas regiões. Nós estamos compartilhando essa informação com todos vocês, pois vocês notarão que em alguns momentos a imagem ou o áudio vai apresentar alguma pequena falha, mas nada que comprometa o conteúdo incrível desta aula. Será como se você estivesse assistindo uma live. Se você ainda não viu a primeira e a segunda aula do curso, recomendamos que você feche esse vídeo e vá para as aulas anteriores. Elas estão disponíveis na parte superior dessa página. Não deixe para depois, pois no dia 11 de maio, às 23h59, o curso de Cyberhacking sairá do ar. E você precisa confirmar a sua presença em todas as aulas para garantir o seu certificado FIA. A primeira aula foi sobre governança e estratégia na proteção digital dos negócios, com a professora Andréa Tomé. Ela foi realmente incrível, nós recomendamos muito que você assista essa primeira aula. Já a segunda foi com a professora Priscila Meyer. O tema foi expansão do mercado em cibersegurança, também fantástica. Essas três aulas em conjunto servem para atualizar você sobre as mudanças e oportunidades de crescimento para transformar a sua vida profissional. E ainda teremos um quarto encontro com uma aula bônus sobre LGPD, reagindo a incidentes em segurança e o papel do DPO, com o professor Caio Lima. E também um resumo que farei de todas as aulas, respondendo às dúvidas que foram postadas nos campos dos comentários. Essa é a nossa meta. Nós queremos que você amplie os seus sonhos através da educação. Se você deseja ser promovido, alcançar o C-Level ou liderar uma empresa de sucesso, este conteúdo é para você. O professor Ronaldo Lemos falará sobre os desdobramentos legais relacionados à cibersegurança. O conteúdo foi desenvolvido em parceria com a FIA Online, com muita atenção para que você tenha uma experiência incrível. Caso ainda não conheça a FIA, nós somos uma escola de educação executiva que já foi premiada 3 vezes pela revista Exame S.A. como a melhor escola de negócios do Brasil. Já formamos muitos CEOs, gerentes e diretores que hoje trabalham nas maiores empresas do Brasil e também do mundo. E toda essa qualidade também estará presente na aula de hoje. Lembre-se de que esse curso e todas as aulas sairão do ar na segunda-feira, às 23h59, no dia 11 de maio de 2020. Você tem apenas uma semana para consumir esse conteúdo e garantir o certificado FIA em seu nome. Ele será emitido apenas se você comparecer em todas as aulas. Para marcar a sua presença nas aulas, você deve inserir o seu e-mail nesta página. Desejo a você uma ótima aula com o nosso professor Ronaldo Lemos. Olá pessoal, eu sou o Ronaldo Lemos, queria primeiro dar as boas-vindas para todo mundo aqui da FIA Online. É um prazer estar de volta e ministrando essa aula em particular, e como o slide aqui mostra, eu vou estar falando hoje sobre um tema que é muito importante, que é Lei Geral de Proteção de Dados, né, a nossa famosa LGPD, e também a questão de segurança de dados, que é um tema que eu acho que está todos os dias nos jornais, todo mundo preocupado com essa questão. Então, em todo lugar que a gente esbarra, tem alguém falando privacidade, vazamento de dados, proteção de dados, e esse é o objetivo da aula de hoje, né? A minha expectativa é que você, ao final da aula, vai ser capaz de saber o básico da Lei Geral de Proteção de Dados e vai saber também o básico relacionado à questão de segurança da informação e como é que a lei brasileira trata esse tema tão importante e, óbvio, tudo isso com uma visão prática, né, que é como é que eu tomo decisão se eu trabalho numa empresa com relação a essas questões, o que eu preciso fazer e se acontecer o pior, por exemplo, um vazamento de dados, qual é o básico ali do que precisa ser feito, né? Então, eu vou fazer primeiro uma rápida introdução, né? E
eu faço até uma introdução mostrando para vocês esse cartoon, né, da revista, acho que saiu na revista New Yorker, né, revista conhecida, né, dos Estados Unidos, fazendo uma espécie de uma piada com relação às leis gerais de proteção de dados globais, né? Então, como vocês veem aqui, uma sala de reunião de uma empresa e existe um elefante na sala. E qual é esse elefante que está na sala? É justamente a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados lá da Europa, né? Inclusive na qual o modelo brasileiro foi inspirado. Então, a conclusão aqui é a seguinte: hoje não há nenhuma empresa, nenhuma organização no Brasil e, vamos dizer, até em todos os países do mundo que tem uma legislação parecida, que possa se dar ao luxo de não pensar a questão da proteção de dados, né? Então, a proteção de dados é hoje, literalmente, o elefante que está na sala de toda empresa, de toda organização, qualquer iniciativa que trabalhe com proteção de dados, né? Eu posso até expandir um pouco dizendo que não só proteção de dados, mas também segurança da informação poderia ser caracterizado como esse elefante que está aqui na sala. Então, esse é um assunto universal, de interesse geral no momento que a gente está vivendo hoje, e todas as empresas precisam, de alguma maneira, se adaptar para isso, né? Até porque, eu vou falar disso daqui a pouco, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados ela já foi aprovada, ela foi aprovada em agosto de 2018, a data de entrada de vigência dessa lei estava originariamente prevista para agosto de 2020 agora, está havendo algumas mudanças legislativas por meio de projetos de lei e medidas provisórias que possivelmente vão jogar o início da vigência dessa lei para 2021, provavelmente maio, né? Mas, apesar disso, isso não elide, né, a necessidade de se precaver, de tomar as precauções, porque, afinal de contas, é uma lei válida, está aprovada, e quando você olha para o Judiciário, para o Ministério Público e outras organizações no Brasil, já está todo mundo começando a aplicar e até aplicando mesmo a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ela é a nossa diretriz para a tomada de decisão com relação a dados no Brasil. E é uma lei muito inspirada, como eu falei, no modelo europeu de proteção de dados. Então, vamos começar exatamente por essa parte, né? Como vocês veem aqui no slide, eu quero falar um pouquinho do cenário nacional relacionado à questão da proteção de dados, né? Então, vamos ver o que está acontecendo hoje no nosso cenário nacional. E vocês conseguem visualizar aqui que antes da aprovação da LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, o tema no Brasil ele era regulado por normas esparsas e de caráter setorial. Então, não existia uma legislação abrangente que desse conta dessa questão tão importante que é a proteção de dados. Você tinha uma norma ali no Código de Defesa do Consumidor, algumas normas ali na área de saúde, algumas normas esparsas, por exemplo, na Lei Geral de Telecomunicações, mas não tinha uma legislação que desse conta do todo, né? Então, isso era quase que um paradoxo, porque quando você olha para a Constituição no Brasil, a Constituição brasileira, ela protege a privacidade é um princípio constitucional. Só que quando você descia ao plano da lei, você não encontrava muita coisa, você encontrava só normas esparsas. E isso mudou, como eu disse, desde agosto de 2020, onde a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, foi aprovada. Então, a LGPD ela é uma legislação abrangente destinada a proteger dados pessoais em uma sociedade cada vez mais conectada. Como eu disse, o plano original dela era produzir efeitos a partir de 2020. Isso provavelmente não irá acontecer, vai haver talvez, ou provavelmente, nesse momento que essa aula está sendo dada, ainda não dá para saber exatamente o que vai acontecer, mas é bem provável que haja uma postergação do início de vigência da lei, provavelmente para maio de 2021, ou talvez até para julho de 2021. Vamos ver como é que o Congresso Nacional
reage a essas propostas. E o que é importantíssimo, né, da LGPD, que, aliás, apresentando para vocês tecnicamente, é a Lei 13.853, de 8 de julho de 2019, que é a lei que modificou a LGPD depois que ela foi aprovada em agosto de 2018, criando, né, a sua forma final, que inclui a criação de uma autoridade nacional de proteção de dados. Então, esse ponto aqui, gente, ele é muito importante. Por quê? Porque as leis de proteção de dados, inclusive no modelo europeu, elas seguem um modo em que elas são aplicadas não só pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, mas a aplicação delas muitas vezes é centralizada em uma autoridade nacional de proteção de dados. Então, essa formulação final da LGPD que aconteceu em 2019, ela prevê a criação de uma autoridade nacional de proteção de dados. Então, isso é muito importante porque até o momento em que essa aula está sendo ministrada, a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não ocorreu. No modelo em que ela foi criada, né, essa autoridade ela teria uma vinculação direta à presidência da República, né? Então, caberia ao presidente indicar os diretores, né, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e essa indicação teria que ser referendada pelo Congresso Nacional. Então, o presidente indica, o Congresso Nacional referenda, e a pessoa vira um dos 5 diretores da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O que esses diretores e essa autoridade terão a capacidade de fazer? Eles poderão normatizar a aplicação da LGPD, então interpretar a lei, dar diretrizes, ajudar as empresas a interpretar pontos que estão em aberto, é um poder bastante importante. Mais do que isso, poder fiscalizar a aplicação da lei. Então, essa autoridade pode olhar se uma empresa está cumprindo ou não a lei e pode sancionar, né, penalizar as empresas, organizações que descumprirem os dispositivos da LGPD. Então, como dá para ver, é uma autoridade que tem um poder bastante importante e que vai fazer a aplicação das determinações da LGPD. Então, isso é muito importante. Hoje, como eu disse, nenhuma criação da ANPD está em aberto, mas é muito provável que da data de hoje, onde você está assistindo essa aula, até o momento em que a lei entre em vigência, né, provavelmente, como eu disse, em algum momento de 2021, essa autoridade seja criada, os diretores sejam constituídos e ela é um elemento importantíssimo para a lei. Por que ele é importante? Porque o Brasil tem mais de 20 mil juízes. Se a LGPD for aplicada de forma descentralizada por esses muitos juízes, né, você vai ter interpretações muito divergentes. Então, o modelo que se consolidou na Europa e em outros países é deixar que essa interpretação seja feita, em primeiro lugar, por uma agência, uma autoridade especializada. Isso já aconteceu em outros setores. Por exemplo, na área de telecomunicações tem a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, na área de saúde tem a Anvisa, na área de eletricidade tem a ANEEL, na área de aviação civil tem a ANAC. Então, na área de proteção de dados, mais cedo ou mais tarde, vai ter a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse é o nome correto. Então, isso é muito importante. Passando aqui para os slides, eu queria já entrar no momento em que a gente vai mergulhar no texto da legislação para entender um pouquinho melhor o que diz a nossa LGPD, né? Então, eu vou apresentar para vocês aqui alguns conceitos fundamentais da LGPD, como vocês estão vendo no slide, e esses conceitos consistem nos personagens, né, para chamar assim, da LGPD. Se a LGPD fosse uma peça teatral, eu vou apresentar para vocês alguns dos personagens e dos conceitos dessa peça teatral. Então, deixa eu começar primeiro
com os personagens, né? Quem são os personagens? São, primeiro, o titular do dado. Quem é o titular do dado? É a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Pessoal, presta atenção. Estou falando pessoa natural, que significa pessoa jurídica, não é titular de dados. Titular de dados somos nós, eu, você, indivíduos. Então, essa é a definição que a LGPD traz de titular. Outro personagem da lei é o controlador, pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, o controlador é em nome de quem é a pessoa que toma as decisões sobre como o dado vai ser tratado. Então, essa é a figura muito importante. Você tem a pessoa que é a dona do dado, essa pessoa muitas vezes cede o dado para uma empresa, e essa empresa então vai dizer, pega o dado dela e mistura com outro dado, trata desse jeito, faz isso, faz aquilo. Essa pessoa que faz essas determinações é o controlador. Outro personagem da lei é o operador, que é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, a cadeia aqui é a seguinte, tem o titular que tem o dado, ele pode ceder o dado para o controlador, e o controlador, por sua vez, pode enviar esse dado para um operador, que é alguém que tem a responsabilidade de tratar o dado, sempre seguindo as diretrizes do controlador, mas faz lá o tratamento de forma autônoma. Então, um exemplo prático, eu me inscrevo num site, tipo uma rede social da vida, e aceito lá a política de privacidade desse site. Esse site começa a coletar os meus dados pessoais, e só que quando ela coleta os dados pessoais, pode ser que ela não faça o tratamento sozinha. A rede social pode entregar isso para uma empresa, um servidor, um serviço de nuvem, que vai operar esses dados em nome da empresa. Então, você tem o titular, o controlador, e você tem o operador. E, por fim, outro personagem muito importante é o que a lei brasileira chama de encarregado, que é a pessoa física ou jurídica indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a ANPD. Sabe aquela coisa da farmácia, que tem um farmacêutico responsável, né? O encarregado é como se fosse o farmacêutico responsável da questão do tratamento de dados. Então, toda empresa que trabalha com dados vai precisar indicar uma pessoa física ou jurídica que atue como encarregado, a pessoa responsável. Por exemplo, não estou satisfeito com a forma como meu dado está sendo tratado na empresa tal. O que eu faço? Procuro o encarregado da empresa. Vai ter que ter um nome dele lá, ele é um tipo de um ombudsman, né? Vai ter que estar em comunicação com o público em geral e em comunicação interna também com a empresa para dar conta ali da questão dos dados pessoais. Aí você vai me dizer o seguinte, tá, Ronaldo, entendi os personagens da lei, mas esses são os personagens, o que é dado pessoal, né? Qual que é a definição? E a lei tem uma definição muito abrangente de dado pessoal, ela diz o seguinte, dado pessoal é o dado sobre origem. Desculpa, gente, estou lendo errado. O dado pessoal é a informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Aqui já dá para ver, de novo, aparecendo a palavra pessoa natural. Então, pessoa jurídica não é titular de dados pessoais. Além disso, você tem o chamado dado pessoal sensível. Dado pessoal sensível, ele é tão relevante, né, ele é tão íntimo, que ele merece uma proteção adicional de acordo com a lei. Então, o dado pessoal sensível é o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Essa é a definição de dado sensível de acordo com a lei. Então, são dados que merecem
proteção ainda maior do que a do dado pessoal normal. Outros conceitos da lei são os conceitos de anonimização, que é quando você pega um dado pessoal e transforma ele em uma outra coisa que não é mais capaz de identificar uma pessoa. Então, a anonimização tem uma definição técnica na lei. Ela é a seguinte: é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. E aí, muito importante, dados efetivamente anonimizados não são considerados dados pessoais. Isso é muito importante. Então, se o seu dado foi anonimizado, ele está fora do escopo da lei. Ele não é mais um dado pessoal. Então, isso aqui é importante a gente lembrar. Outra coisa, pseudonimização. Não é anonimizar, mas é você dar um apelido para o dado, você dá um pseudônimo. O que é isso? É o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo, se não pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro. Sabe criptografia? Você pegar todo um conjunto de dados e criptografar, ou seja, não dá para ler nada, mas aí você guarda a chave da criptografia em outro lugar. Aquele dado foi anonimizado? Não, ele foi pseudonimizado, porque se você pegar aquela chave e abrir de novo, o dado volta a ser pessoal. Então, nesse caso, não foi anonimizado, foi dado pseudonimizado. Isso tem repercussão, porque o dado pseudonimizado continua sendo dado pessoal de acordo com a LGPD. Então, anonimizado é quando não tem volta, pseudonimizado muitas vezes tem volta, e esse ponto é importantíssimo. Então, o anonimizado está fora do escopo da lei, o pseudonimizado continua no escopo da lei. Se esses são os personagens e aqueles são os conceitos, quais são os direitos e princípios que a lei determina, né? Então, vamos fazer uma análise aqui juntos, tá? Princípios da LGPD. Um princípio muito importante é o princípio da finalidade. O que é isso? Sempre que você for fazer tratamento de dados pessoais, tem que ter uma finalidade, tem que ter uma razão. Para que eu vou fazer esse tratamento? Antes da LGPD, isso não existia. Agora, não só existe, como você está proibido de fazer qualquer uso de dado sem dizer especificamente qual é a finalidade para a qual o dado vai ser utilizado. Então, o princípio da finalidade é fundamental. Outra coisa é o princípio da adequação, que está relacionado ao princípio da finalidade, que ela diz basicamente que você tem que se adequar ao tratamento com as finalidades informadas. Então, não adianta nada você falar assim, vou tratar para fazer análise de crédito. E aí, de repente, você pega o dado e trata para fazer outra coisa. Então, aquele tratamento foi inadequado. Então, não pode. Outro princípio importante é o princípio da necessidade. Você tem que limitar o tratamento ao mínimo necessário para a realização das finalidades. Esse princípio, gente, é muito importante. Ou seja, só faça aquilo que realmente é necessário. O que for desnecessário, a lei não incentiva você a fazer e ela tem como princípio manter o princípio da necessidade. Outra coisa, princípio do livre acesso, que é uma garantia aos titulares de dados de consulta facilitada e gratuita sobre o tratamento dos seus dados. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja incomodado com uma empresa que está coletando dado a meu respeito, dado pessoal. Eu posso, pela lei, bater na porta dessa empresa, lá, toque, 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 e perguntar, pessoal, como é que vocês tratam meus dados, que dados vocês têm sobre mim, e assim por diante. Isso é um direito conferido pela lei. Dá para ver que a LGPD funciona como se ela fosse um código de defesa do consumidor dos titulares de dados, que são novos e que as empresas vão ter que atender se você chegar lá e bater na porta delas. O que mais? Ela garante também o princípio da qualidade dos dados,
que garante aos titulares exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados. Então, você pode procurar uma empresa e falar, ó, seus dados sobre mim estão errados, eu gostaria que eles fossem retificados. E isso está também como um princípio que a lei estabelece. O que mais? Passando aqui para o outro slide, outro princípio da LGPD é o princípio da transparência, né? Então, é garantia de informações claras, precisas, facilmente acessíveis e assim por diante. Sempre que uma empresa for tratar dados, ela tem que te dizer exatamente o que ela está fazendo com seus dados. Então, tem que ter transparência com relação a isso. Outra coisa importante é o princípio da segurança, tema importante aqui para a gente hoje. Então, a lei ela exige a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão dos dados. Gente, perceba que qualquer empresa que trate dados hoje é obrigada a ter sistemas de segurança atualizados nesses termos que eu acabei de ler. Então, isso é muito importante. O que mais? O princípio da prevenção, que é exatamente você prevenir, né, a ocorrência de danos, outro princípio importante. O princípio da não discriminação, que é impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Então, você discriminar uma pessoa, vamos dizer, por causa dos dados dela, né, de forma abusiva, também é vedado por esse princípio. E, por fim, prestação de contas. Você tem que demonstrar a adoção de medidas eficazes para comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e assim por diante. Então, é muito interessante porque, como dá para ver de novo, essa é uma legislação que basicamente cria um rol de direitos que é quase um novo código de defesa do consumidor, só que nesse caso aplicado para dados. Então, isso também é muito importante. Feita essa apresentação, gente, vamos então discutir as bases legais para o tratamento de dados pessoais. E, gente, isso é muito importante, tá? Antes, quando não tinha LGPD, muita gente fazia o tratamento de dados, tratamentos pelo tratamento. Então, era uma coisa muito... Não tinha, vamos dizer assim, uma justificativa para o que estava sendo feito. Era tratamento para tratamento. Só que agora, isso mudou, tá? Você não pode fazer tratamento pelo tratamento. Você tem que justificar por que você está coletando, tratando e usando os dados, tá? Então, isso aqui é interessante porque a lei, a LGPD, ela elenca uma série de razões, de justificativas pelas quais você pode realizar o tratamento de dados, tá? Então, é um rol abrangente ali de motivos, mas você tem que seguir eles para fazer o tratamento. Então, quando é que eu posso fazer o tratamento de dados? Quando há, por exemplo, o consentimento, como a gente está vendo aqui no slide. Então, quando alguém, por escrito ou por outro meio, manifesta uma vontade e diz o seguinte: eu aceito que os meus dados sejam tratados. Entendeu? Então, é o consentimento, é o que você faz quando você aceita aqueles termos de uso, políticas de privacidade das empresas. Quais as outras razões, né, bases legais para o tratamento de dados? Políticas públicas, execução de contrato, proteção à vida, interesse legítimo, obrigação legal, pesquisa, processo, né, judicial, administrativo, arbitral, tutela da saúde e proteção do crédito. Então, todos esses motivos aqui, gente, são razões pelas quais você pode fazer o tratamento de dados. Lá no nosso escritório, né, no Pereira Neto Macedo, como vocês estão vendo aí no slide, a gente tem muita consulta sobre essas questões, né? Mas eu só posso tratar dados se houver o consentimento. Mas eu tenho um contrato
com a pessoa com quem eu vou tratar dado? Posso fazer isso? Então, essas consultas sempre aparecem e realmente são importantes, mas eu queria dar aqui o panorama geral de como é que a gente pensa essas questões e quais são os fundamentos que a lei dá. O próximo tópico é direitos dos titulares de dados pessoais. Então, primeiro direito, né? Direito de acesso. Você pode bater lá na porta da empresa de novo, toque, 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 e solicitar o acesso aos dados pessoais tratados pelo controlador. Então, esse direito você passa até agora, assim que a Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigência. Portabilidade é você poder chegar para a pessoa que trata os seus dados e sacar os dados para que eles sejam levados para outro tratador. Você pode sacar os dados como se eles fossem uma conta bancária e você pega os dados e leva para outro lugar. Então, o princípio da portabilidade. É igual pegar o seu número de telefone de uma operadora e levar para outra. Você pode pegar todo o conjunto de dados e levar para outro lugar. Então, esse direito ele é assegurado a você. Direito de retificação. Você poder corrigir dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Pode ir lá e você tem o direito de corrigir seus dados. O que mais? Revogação e exclusão de dados. Você tem direito de revogação do consentimento para tratamento de dados pessoais e solicitação da eliminação dos dados pessoais com consentimento do titular. Então, isso também é muito importante. E oposição. Você pode solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD. Percebam que são direitos bastante significativos, né? Então, todos eles criados pela LGPD. Dito isso, vamos passar então para o próximo slide, que trata exatamente do tema segurança da informação, né? Segurança da informação, gente, é um capítulo específico lá da Lei Geral de Proteção de Dados. E o que a lei diz, né? Ela diz o seguinte: os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas capazes de proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas, de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado. Ou seja, pessoal, toda empresa tem que ter um sistema de proteção da informação. Não é opcional. Se você tiver um incidente de segurança e ficar provado que o seu sistema de proteção de dados não era adequado, você vai ser penalizado por isso. E as penas são altas, como a gente vai falar daqui a pouco. Então, é obrigatório ter isso. A lei geral estabelece essa obrigação. Mais do que isso, lembra da ANPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Ela pode dispor sobre padrões técnicos mínimos para tornar as medidas de segurança aplicáveis. Então, aquela autoridade que eu mencionei, ela tem o poder de dizer, no mínimo você tem que adotar isso, isso e isso. Então, é muito importante ficar de olho nessa questão, porque ela vai ser cada vez mais importante, as empresas vão ter que seguir esses padrões, né? Mais do que isso, os agentes de tratamento também se obrigam a garantir a segurança da informação, mesmo após o término do tratamento, pessoal. Então, quer dizer, não é que eu terminei de tratar o dado, esse dado não me interessa mais, que eu posso fazer o que eu quiser. Não, nada disso. Eu vou ter que sempre garantir a segurança da informação daquele dado, não importa se o tratamento dele está em curso ou não. Então, por exemplo, lá no nosso escritório, no Pereira Neto Macedo, a gente tem muita consulta, né, de quando acontece o pior. Você tem uma empresa e, de repente, a empresa é atacada por hackers que potencialmente podem vazar dados da empresa, ou acontece um vazamento acidental, alguma coisa assim. Gente, as primeiras 24 horas após o vazamento de dados são essenciais, tá? Então, se você sofre algum tipo de ataque na sua empresa desse jeito, nas primeiras 24 horas você tem que chamar especialistas, você tem que se cercar
os melhores consultores que você puder, porque o que você vai fazer nessas primeiras 24 horas vai ser determinante para a sua responsabilização ou não. E como a gente vai ver aqui nas penalidades, vazamento de dado hoje pode gerar penalizações muito pesadas. Então, esse ponto ele é muito importante. Então, só dando um panorama aqui geral, né, de segurança da informação e já passando aqui para o próximo slide, você tem que sempre se perguntar, né? A empresa adota quais medidas de segurança na proteção dos dados? Existe alguma política voltada à mitigação de riscos em caso de incidente de violação da segurança de dados pessoais? Isso precisa ter vínculo, na hora, isso é obrigatório. Tem que ter uma política de contingência em caso de incidente. Então, você precisa fazer uma elaboração de política de segurança da informação, você precisa fazer uma gestão de identidade e acessos, incluindo perfis de acesso, segregação de funções e armazenamento de logs, você precisa utilizar criptografia de dados, você precisa fazer um monitoramento de segurança da rede, incluindo firewalls, detectores de intrusão e assim por diante. Você precisa fazer uma presença de sistema de backup, os dados têm que ter redundância, né, tem que estar gravados em mais de um lugar, e você precisa fazer uma segurança de informação orientada a supply chain management. Então, tudo isso, gente, é muito importante, são tópicos que nenhuma empresa hoje pode deixar de lado, isso não é mais opcional, isso é obrigação em face da LGPD. Então, sempre, como eu disse, a gente recebe consultas sobre questões de incidentes de segurança, vazamento de dados e nada melhor do que estar precavido. Você tem que se prevenir, prevenir é sempre melhor que remediar. Então esse ponto é fundamental e como eu disse, vazou dado, as primeiras 24 horas são fundamentais, até porque a Lei Geral de Proteção de Dados exige que, se o dano relacionado ao vazamento do dado for relevante, você precisa notificar a autoridade prontamente, tá, gente? Então, existe até uma obrigação de notificação da autoridade em caso de dano relevante. Então, isso é muito importante da gente ver. Passando agora para a questão da transferência internacional de dados, né? Isso aqui faz parte da vida, né? As pessoas, elas coletam dado num país, mas muitas vezes mandam o dado para ser tratado em outro país, ou a organização tem sede em outros países, então fluxo internacional de dados é algo muito frequente. E o que acontece é que, como regra geral, você só vai poder transferir dados para países que possuem um grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você tem que saber se o país tem uma lei equivalente à lei brasileira, por sua vez é equivalente à lei europeia. Então, espera-se que Brasil e Europa, por terem leis parecidas, possam transferir dados livremente entre si. Agora, e se o país não tiver uma lei parecida com a do seu país, posso continuar transferindo dado? Pode, desde que você cumpra uma série de garantias, que eu não vou entrar aqui, porque elas são longas e amplas, que permitem que essa transferência ocorra. Então, garantias contratuais, garantias de uma série de medidas que você tem que tomar, e se você tomar essas medidas, daí você pode fazer a transferência internacional. O que mais? Próximo tópico é penalidades, tá, gente? Se eu descumprir isso, por exemplo, o titular vai lá, bate na minha porta e fala, quero fazer a portabilidade dos dados. E eu falo para ele, não vou te dar os dados. Eu estou descumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Quais são as penas que eu posso sofrer? Então, como a gente vai ver, são penas bastante relevantes. Em caso de descumprimento LGPD, você pode sofrer sanções administrativas, que podem ser aplicadas, entre elas a possibilidade de aplicação de advertências, multas, bloqueio dos dados pessoais e assim por diante. Mais do que isso, as multas podem ser de até 2% do faturamento da empresa, grupo ou conglomerado no Brasil, no seu último exercício, limitada no total a R$ 50 milhões
por infração. Então, gente, não é brincadeira. Você pode ter multa de até 50 milhões de reais por infração. Por isso que muitas empresas estão procurando auxílio para fazer a sua compatibilização com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. De novo, essa é uma coisa que eu tenho feito e ajudado muita gente lá no nosso escritório, é justamente para prevenir esse tipo de questão, de você poder depois ser penalizado porque não cumpriu a LGPD. E, em cima disso tudo, ainda há a possibilidade de multa diária para compelir a empresa a cessar as violações. Então, isso é muito importante, gente. A penalidade da LGPD, ela é significativa. Vamos para a reta final aqui, gente, e esse próximo slide, ele trata da responsabilização dos agentes de tratamento, tá? Então, lembra lá do comecinho da nossa apresentação que eu apresentei os personagens, né, da LGPD? Vamos dar uma olhadinha como é que esses personagens são responsabilizados, tá? Então, a lei, ela traz diferentes níveis de responsabilização, dependendo se você é controlador ou operador. Para quem esqueceu o conceito, é só ir no começo da aula que eu explico lá quem que é o controlador e quem é o operador. Controlador ou operador são obrigados a reparar o dano patrimonial, moral, individual ou coletivo que causarem, inclusive em decorrência da violação de adotar medidas de segurança previstas no artigo 46 da LGPD. Lembra aquelas medidas de segurança que eu falei agora mesmo? Se você não adotar, seja você controlador ou operador, você pode ser responsabilizado com as penalidades que eu acabei de mencionar. Ou mais, controlador responde solidariamente quando estiver diretamente envolvido no tratamento do qual decorrem os danos. Então, o controlador, ele é solidário com o operador, por exemplo, se houver danos. Não adianta nada você falar, não, foi o meu operador que fez o problema. Zero problema para o judiciário. Você vai acabar sendo responsabilizado solidariamente. Já o operador, ele responde solidariamente quando, primeiro, não obedecer à lei, que é essa lei que a gente está estudando aqui, não seguir as instruções lícitas do controlador. Então, o caso do operador é diferente, né? Se ele seguiu instruções lícitas e ele obedeceu à lei, a responsabilidade dele pode ser menor. Outra coisa, você, seja controlador ou operador, pode se defender dizendo que não tenho responsabilidade se eu provar que, não tenho realizado o tratamento de dados pessoais, não fui eu que tratei os dados. 2, não houve violação à legislação, segui direitinho a LGPD, então não tem responsabilidade. 3, o dano decorrente é de culpa exclusiva do titular ou de terceiros. Então, gente, isso aqui é importante, tá? Isso aqui são exceções à responsabilidade dos agentes de tratamento de dados, tá? Então, é assim que eu me defendo se tiver algum problema. E esse ponto é fundamental. E aí, gente, eu parto aqui já para minhas considerações finais, aqui a nossa reta final, né, da nossa apresentação, da nossa aula de hoje. E eu queria só compartilhar com vocês o seguinte, proteção de dados pessoais é uma tendência global, que foi impulsionada pela lei europeia. Hoje já tem mais de 120 países que seguem, de alguma maneira, o modelo europeu, então isso não é uma questão só do Brasil, o mundo inteiro está seguindo dessa forma. É importante lembrar que as leis gerais de proteção de dados têm uma dupla função, tá? Uma é proteger direitos, a outra é fomentar a inovação, porque uma vez que eu cumpro essas determinações, eu posso, então, usar os dados da forma que eu quiser, desde que eu tenha cumprido a lei. Então, é uma lei que não impede a inovação, ao contrário, ela provê a correta utilização de dados pessoais e acaba sendo, inclusive, benéfica, porque cria um ambiente de certeza jurídica se você quiser fazer tratamento de dados pessoais. Outra coisa, essa lei demanda uma postura proativa das empresas. Toda empresa, gente, vai ter que fazer a sua
adaptação à Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é uma coisa que eu sempre faço, ajudo muita gente a fazer isso, e hoje não dá para ficar parado. Quando a lei entrar em vigência, toda empresa pode ser responsabilizada se não estiver de acordo com a LGPD. E, por fim, é muito importante criar um projeto interno dentro da empresa para fazer, no mínimo, duas coisas. Revisar os sistemas de segurança para ver se eles estão de acordo com a LGPD e revisar as práticas internas da empresa para ver se elas também estão de acordo com a LGPD. Então, já deu para ver, né, e aí eu concluo, proteção de dados misturado com a questão de segurança da informação é o caminho para você estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Segurança da informação e privacidade andam juntinhos ali de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Agradeço mais uma vez a FIA Online, é um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado da aula e fico a postos para os nossos próximos encontros, tá bom? Muito obrigado, gente. Então chega o final da nossa terceira aula do curso de Cyberhacking. Mas calma, o curso ainda não acabou. Ainda temos mais um encontro, uma aula bônus com o professor Caio Lima. Isso mesmo, nós convidamos mais um professor para que o seu curso de Cyberhacking fique ainda mais completo. Na quarta aula, você irá aprender mais sobre LGPD, reagindo a incidentes em segurança e o papel do DPO. Nessa quarta aula, eu também volto para falar com você, trazendo um resumo de todas as aulas e uma novidade exclusiva. Não se esqueça de marcar a sua presença nessa quarta aula para receber o seu certificado FIA, registrado devidamente em seu nome. Essa aula bônus será liberada na segunda-feira, dia 11 de maio, às 8 horas da manhã. Na aula de hoje, o professor Ronaldo Lemos falou sobre questões legais e regulamentações em segurança cibernética. Como você viu nos outros encontros, o mercado de segurança da informação mudou radicalmente nos últimos meses. Trouxemos um panorama de governança e estratégia, bem como a expansão desse mercado em cibersegurança. No próximo ano, esse mercado vai acelerar exponencialmente, ou seja, não trata-se mais de um cenário tão futuro, mas é algo que já está acontecendo agora. Milhões de profissionais são impactados por essas mudanças todos os dias, em diversas áreas da cibersegurança. Muitos, inclusive, perdem o emprego por falta de atualização, principalmente por se tratar de uma área que evolui de forma tão dinâmica. Quantas oportunidades você poderia aproveitar dominando as transformações relevantes para esse mercado? Muitas delas você nem imagina que estão passando por você. A questão é encontrar a forma certa de produzir esse tipo de resultado. E é essa mudança que a FIA Online quer proporcionar para você. A FIA Online, como é uma das melhores escolas de negócios do Brasil, entende os problemas enfrentados dentro das pequenas, das médias e também das grandes empresas. Por isso, nós temos uma solução que vai ajudá-lo muito, ajudar você a se tornar um profissional exponencial, independentemente da sua área de atuação. Você pode ser um líder mais inovador e inspirador se passar pela educação e treinamento executivo correto. Podemos ajudá-lo a usar a transformação digital para transformar a sua carreira e negócios mais eficientes, os seus produtos mais competitivos e muito mais. Na segunda-feira, nós vamos liberar a última aula do curso Certificado de Cyberhacking. É uma aula bônus com o professor Caio Lima e o resumo das aulas anteriores, além de uma oportunidade realmente única para você que deseja crescer. Nós vamos contar todos os detalhes dessa oportunidade exclusiva nesta segunda-feira, às 8 horas, no mesmo vídeo da aula 4, do professor Caio Lima. Você deve também marcar a presença neste quarto vídeo para garantir o certificado FIA. Não se esqueça de deixar suas dúvidas para respondermos no quarto encontro do curso de Cyberhacking. Nos vemos então na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Até mais!